A gente tinha um desafio na Alelo que a gente tinha um modelo comercial de 15 anos, a gente tinha uma equipe de vendas dividida entre Hunter e Farmer, a gente era uma empresa muito voltada para produto, a gente tinha vários touchpoints com o cliente, então não tínhamos uma melhor experiência. E aí, ao longo dos últimos 3 anos, a gente vem se reestruturando e a gente fez um projeto para um go-to-market para revisar toda a estratégia da empresa, olhando para o cliente, né? Então, a gente olhou a partir dos nossos 3 clientes, são empresas que compram os nossos produtos, os estabelecimentos que aceitam os nossos produtos e nós, pessoas que usam esse cartão no dia a dia. Então, a gente construiu uma empresa 100% voltado para a jornada dos nossos clientes, tá? E aqui eu vou contar um pouquinho um case que a gente fez voltado para o nosso cliente empresa. Então, a gente foi buscar modelos alternativos de crescimento sustentável. Como é que a gente poderia atender esse cliente de uma forma melhor, de uma forma mais digital, trazendo uma melhor experiência e fazendo com que ele pudesse ter a oportunidade de comprar outros produtos da Alelo que faria sentido para o negócio dele e que faria sentido para a Alelo, tá? Então, a gente reviu todo esse modelo, criando um único ponto de contato para o cliente, uma experiência mais fluida, implantamos modelos analíticos para entender melhor o que faria sentido para aquele cliente, o que a gente poderia vender para aquele cliente. Criamos modelos preditivos para entender se ele estava tendo algum ponto de ruído na jornada da Alelo e a gente faz hoje ativamente um contato para entender como é que a gente pode melhorar essa experiência. Então, eu não deixo ele embora, eu trabalho muito com ele, entendendo tudo o que acontece no meio desse caminho analiticamente. A gente hoje trabalha com modelos preditivos para poder não chegar ao ponto de ter ruído com essa relação, né? A gente criou uma estrutura nova, venda de campo, e aí a gente criou uma estrutura, porque hoje, com 100 mil clientes, eu não consigo ter consultores 100% na ponta para atender esse cliente. Então, a gente criou uma estrutura de consultor remoto, que ele faz atendimento a esse cliente, né? Então, a gente fez uma prova de conceito para entender como é que isso funcionaria na prática. E aí a gente colocou 9 PAs para atender 1.700 clientes, que a gente entendeu que são clientes potenciais, porque hoje, dentro da Alelo, a gente usa bastante para entender. Esse cliente está no teu potencial, a gente poderia trabalhar coisas novas com ele, como é que a gente faz para melhorar essa experiência e também para fazer novos negócios com eles. E aí a gente percebeu um maior relacionamento e um maior volume a partir desse atendimento remoto, né? Então, a gente fez uma parceria com a Atento, onde eles nos ajudam a fazer esse trabalho. A gente tinha feito um payback inicial de 9 meses, a gente conseguiu isso em 5 meses. A gente teve um crescimento aí de 8% em um curto período de tempo e a gente conseguiu trazer aí 6,4 milhões de vendas adicionais em 5 meses, buscando essa nova jornada, fazendo esse relacionamento mais próximo, tendo um único ponto de contato. Então, ele sabe com quem ele vai falar, quem vai atendê-lo, quem vai ajudá-lo no dia a dia e resolver. E lembrando que, assim, o nosso negócio, a gente faz parte do dia a dia das pessoas. Então, se a gente não disponibilizar o benefício, a pessoa não vai conseguir almoçar. Se a gente não entregar o vale transporte, a pessoa não vai chegar no trabalho. Então, é uma experiência diária e contínua. Então, a gente percebeu que tinha muita oportunidade de crescimento e a gente vê aqui números extremamente expressivos. E a gente vai evoluir com esse modelo e aumentar significativamente nesse número de atendimento, porque a gente entende que é um caminho mais adequado. Era isso, obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado para quem ficou presente aí para assistir os últimos cases. Prometo que eu vou respeitar os meus 5 minutos. Bom, eu queria começar aqui, antes de falar um pouquinho do case, colocando uma questão aqui, né? Quando a gente fala de close the loop, a gente está falando de fechamento de ciclo, direcionado diretamente à qualidade do cliente. O que fazemos para mudar a vida dos nossos clientes? Essa é uma pergunta gigante, né? N coisas a gente pode fazer. Lá no Banco Votorantim, a gente usa o Close the Loop como uma forma de fazer isso. Uma forma de conseguir respeitar nosso cliente e prestar um bom atendimento para ele. Pô, Cris, mas o Close the Loop muda a vida das pessoas? Se eu evito um cliente de ficar endividado, se eu evito que um cliente tenha o seu veículo apreendido, por exemplo, se eu evito que o cartão de crédito dele fique cancelado, ele não consiga realizar seus sonhos, suas compras, pagar dívidas, eu estou mudando a vida do cliente, não estou? A gente lida com situações críticas, tem gente que chega ao extremo por conta de endividamento, precisa de carro para trabalhar, uma série de coisas.
Então a gente muda, assim, a vida dos nossos clientes. E como a gente faz isso? Nós temos uma equipe dentro da ouvidoria do Banco Votorantim, que é uma equipe de qualidade. Essa equipe trata todos os casos de ameaça e insatisfação que são captados pelo atendimento, pelo nível 1. Captados como? Através do Speech Analytics, uma ferramenta que transcreve tudo que é voz de N1 em texto, e aí eu tenho uma equipe que consegue tratar esses clientes antes que eles gerem que vire uma ação contrária, de uma insatisfação, qualquer situação desse tipo. E a outra parte que nós fazemos é o Close the Loop. Então, como funciona o Close the Loop hoje? A gente trata o Close the Loop em 4 momentos do cliente. A gente envia uma pesquisa de NPS, que acho que todos aqui já sabem muito bem do que se trata. Então, a gente manda no início do contrato do cliente, 20 dias depois que ele faz o contrato com a gente. Manda quando ele faz um crédito pessoal, a cada aniversário e no final do contrato. E isso gera uma resposta. Tem uma equipe de marketing estratégico que capta todos os detratores, coloca todos os filtros necessários dele e devolve isso para essa mesma equipe de qualidade trabalhar. Então essa equipe, ela entra em contato com esses clientes, entende qual é a situação, não é simplesmente uma pesquisa, manda a pesquisa NPS, veio o detrator, ligo para o cliente, senhor, o que aconteceu? Por que o senhor deu o detrator? X e encaminho para as áreas. Não é assim. Isso é simples de fazer. Não é esse o nosso objetivo. Então a gente trata o caso, entende qual que é a necessidade do cliente, cuida para que ele seja bem atendido, resolve a situação dele e passa uma resposta para ele. Depois dessa resposta, a gente encaminha novamente uma pesquisa para entender como que está sendo o nosso trabalho. Isso tudo, além de gerar uma satisfação para o cliente, ele gera insumos para a equipe de melhoria contínua, que aí faz o mapeamento das oportunidades, visando melhoria da experiência do cliente, passa para as áreas, então a gente melhora processos, melhora ferramentas, uso dessas ferramentas, tudo isso. Então é um trabalho bastante efetivo. Pô, Cristiano, mas qual que é o resultado disso, né? Quando a gente fala de resultado, a gente pode simplesmente falar de números. O número de entrada dessa equipe é um NPS médio de 32%, e na saída 76%. 76% hoje já é o nível de excelência de NPS. Mas o que está atrás dessa figura aqui, que eu acho que é o mais importante, eu quero mostrar para vocês, que é isso aqui. É a satisfação do nosso cliente. É a alegria do nosso cliente. É claro que nós temos aí um ganho de marca, reforça a marca. A gente tem um ganho de relacionamento com o cliente, que fica mais duradouro, de poder vender outros produtos para esse cliente. Mas é isso daqui que é o resultado que vale a pena. Essas aqui são algumas fotos autorizadas, tá, gente? Isso aqui está nas redes sociais, os clientes que encaminham para a gente, então a gente tem autorização para poder mostrar isso aqui para todos vocês, mas é o que nós chamamos de case WOW. Então isso aqui, a nossa equipe, ela tem autonomia suficiente, empoderamento, para poder selar esse tratamento com o cliente em algumas situações. Então são casos que são histórias que os clientes contam para a gente, que são diferentes. São algumas histórias de vida, muitas delas emocionantes, e a gente tem a autonomia para poder dar um presente para esse cliente, né? Mandar alguma coisa para selar realmente esse relacionamento, para poder mostrar isso. E eu trouxe aqui um específico para embasar. Eu vou chamar aqui de Mariana, não é esse nome, tá? Apenas para a gente usar aqui, de Mariana. Então, só para exemplificar um caso de uma cliente que tinha uma dívida com o Banco Votorantim. Ela estava em final de contrato, faltando poucas parcelas para ela pagar, e a filha dela foi diagnosticada com câncer. Isso acontece diariamente, acho que com muitos aqui que trabalham com esse tipo com atendimento também. Então ela foi diagnosticada com câncer e por conta disso teve uma série de gastos com hospital, com transporte, com medicamento, com tudo isso, além do desgaste emocional que isso causa, né? Só quem passou por isso sabe que é alguém na família, amigos, sabe o quão difícil é. Então a equipe conseguiu o contato dessa cliente, ficou sensibilizada com a história que a cliente contou, e a gente conseguiu, através de uma negociação de juros, de parcela de quitação, com tudo isso, fazer com que a cliente conseguisse quitar a dívida que ela tinha e não ficasse com mais um problema. E a gente mandou aqui umas flores, alguns presentes para ela para poder finalizar isso. Mas isso é que eu quero deixar claro, que essa é a satisfação que a gente busca do cliente, além de todos os outros pontos aqui. Esse é o grande poder aqui do Close the Loop e do fechamento de ciclo, quando a gente faz um tratamento diferenciado para os nossos clientes. Obrigado pela atenção, gente. Era isso. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Bom, falar um pouquinho desse case, para nós, foi praticamente um propósito ao conquistar o cliente.
Primeiro, a gente não tinha uma estrutura totalmente formada de processos, de melhorias de processos. A equipe era formada de 2 pessoas, tá? Então, ao ganhar o projeto, como que a gente ia reestruturar? Pensar como garantir a excelência no atendimento, como que eram as corretas práticas dos processos. Resolvemos, então, aplicar a metodologia Lean Six Sigma e o X. Qual que era o grande problema nesse momento? Qual que era o grande desafio? O desafio era ter muitas áreas a serem absorvidas, fazer um entendimento de todas as áreas de negócios que a gente estaria praticando, ter uma rápida e constante modificações, porque tudo numa startup, tudo num unicórnio é muito rápido, acontece de uma forma de dia para o outro. Como fazer isso? Chegou sem falta de processo, não tinha processo nenhum estabelecido. E como que a gente ia realizar? Sem ter nenhuma estrutura pronta. Definimos em conjunto o modelo de atuação, que esse modelo de atuação foi o da Mike, que é da parte do Lean Six Sigma. Tinha imersão, medição, toda a parte de análise, toda a parte de processo ideal, o plano de ação. Com isso, desenhamos todos os modelos, como seria entregue, book, toda a parte de mapeamento, como que a gente estaria apresentando para o cliente. E o principal momento era o engajamento de todos. Não era engajamento da equipe de processo só, era engajamento da área de qualidade, da área de treinamento, da área de planejamento, toda a parte operacional e da Indra como um todo. E contar com a parceria do próprio cliente. Focando sempre numa experiência para o cliente final, o cliente do nosso cliente. Nesse modelo, quais foram os resultados que a gente alcançou? Realizamos mais de 8 metros de fluxos, contemplando 5 macros processos. Tinha toda a divisão em 35 micros processos, que foram em 809 tarefas e 175 decisões. Toda essa estrutura foi apresentada para o cliente, resultando no quê? Numa definição de processo, alterações no processo dentro do atendimento, um reflexo em conquistas de mais operações e uma grande satisfação do nosso cliente e confiança na área de processo de melhoria contínua. Então, o nosso relacionamento fez que, com a equipe de melhorias contínuas, tivemos acesso a um outro parceiro, fazer todo o mapeamento de uma ferramenta nova para fazer uma implementação numa célula muito importante. Com isso, e considerando o agent user. Então, toda essa tela, por confiança conquistada pela nossa equipe, até hoje a gente tem essa parceria com o iFood na parte de melhoria contínua. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Esse case nós escrevemos em parceria com a Vivo, tá? Telecom e Vivo. Nós somos uma empresa de tecnologia e gestão de processos. Esse nome, Projeto Bill Manager, foi a Vivo quem escolheu, porque dentro da Vivo já existe essa área chamada Bill Manager, que é uma área dedicada a atendimento pessoa jurídica. Bom, vamos contar sobre esse desafio. Qual foi o desafio que nós recebemos? Falando de uma operação B2B, o grande desafio era oferecer para todos os clientes da Vivo uma plataforma onde eles pudessem ter, de forma rápida, todas as informações dos seus contratos. Tudo que ele tem contratado. Estou falando de voz móvel, fixa, link. E que ele pudesse também ter as suas faturas, receber as faturas ali de uma forma correta. É normal o cliente receber as faturas e depois ter de contestar, né? Normal, absolutamente. E esse era o grande desafio. E a gente tinha de fazer isto sem nenhum benchmark, porque não existia histórico de que nenhuma outra operadora tivesse feito uma plataforma, né, para fazer essa gestão. E quando a gente fala de operação B2B, vem a pergunta, poxa, mas eu vou melhorar a experiência de quem? De um CNPJ? E a Vivo está totalmente empenhada em melhorar a experiência do cliente dela, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Só para não esquecer, está aqui comigo o Juliano Coelho, que é o diretor de operações da Telecom, responsável por esse projeto da Vivo, tá? Então, quando a gente fala, voltando aqui, quando a gente fala de operação B2B, a gente fala, nossa, eu vou melhorar a experiência do CNPJ? Não, o CNPJ não fala, o CNPJ não sente, o CNPJ não se aborrece. No final das contas, nós vamos trabalhar para melhorar a experiência
de uma pessoa física. Lá, representando a empresa X alguma coisa, tem uma Renata, tem um Joaquim, tem um Marcos, né? Tem uma Joana, tem alguém lá que trata como outra pessoa da Vivo. Então, é uma relação de pessoa para pessoa. O grande desafio aqui era reduzir o número de contestações dos clientes em cima das faturas e também diminuir o número de faturas canceladas. Eram 2 grandes indicadores quantitativos e, claro, melhorar a experiência do cliente que estava lá do outro lado, do cliente Vivo. Pois bem, tínhamos o desafio e a gente foi construir a estratégia, desculpe. O que nós fizemos? Primeiro, nós somos uma empresa de gestão de processos. Desenhamos um processo. Primeiro nós vamos implantar, depois nós vamos fazer processamento das faturas já emitidas e depois, se precisar, vamos fazer uma análise de contas. Implantar significa ter acesso a tudo que o cliente realmente tem contratado. Depois eu processo as faturas já emitidas pelo sistema de billing. Depois que elas já estão emitidas, eu vou confrontar. O sistema vai fazer ali um comparativo de tudo que o cliente tem contratado versus o que foi faturado para ver se realmente está ok. Depois eu publico para o cliente. E se mesmo assim ele reclamar e ainda estiver errado, eu vou lá então fazer uma outra análise de contas para ele. Depois a gente tem uns macroprocessos no meio, que é fazer a correção cadastral, monitorar se isso está ok, tem a proatividade de se está errado eu corrijo antes de publicar. Ficha de causa raiz, às vezes o cliente reclama e ele só fala assim, está errado, e não te fala exatamente por que está errado. E você tem de buscar a causa raiz disso. Então a gente desenhou um processo maravilhoso. Ok, processo desenhado, próximo passo da estratégia, empregar tecnologia. Temos uma área de desenvolvimento que foi lá e construiu uma ferramenta robusta, empregamos sim muita robotização no processo. Beleza. Bom, tínhamos o melhor processo, a melhor tecnologia. Mas faltava o quê? As pessoas. Ninguém faz nada sem pessoas. E a gente foi lá com relacionamento, criamos uma área de relacionamento em nome da Vivo, equipe Telecom em nome da Vivo. O que nós fazemos? Nós vamos em todos os clientes corporativos da Vivo, tem um corte ali na pirâmide, e vamos lá capacitá-los para que eles usem essa ferramenta. Olha, a partir de hoje, esse é o seu portal, onde você pode ter acesso a todos os seus ativos. Ativos é assim, imagina uma operadora de pagamentos, que ela tem lá 1.600.000 M2M, ou seja, 1.600.000 chips contratados. Ela tem acesso a tudo isso, ela precisa saber tudo que ela tem contratado. Então, a partir de hoje, cliente, você vai ter acesso a tudo isso nesse portal. É aqui onde você vai ter as suas faturas disponibilizadas, já corrigidas. É aqui onde você vai abrir as suas contestações e de forma rápida. Clientes que às vezes esperavam para ter um retorno de uma contestação que ele abriu há um mês atrás, eu estou falando que hoje eu respondo ele em 5 horas. A primeira resposta é via inteligência artificial? Sim. Se mesmo assim não for satisfatório, eu coloco o humano sempre. A gente usa a tecnologia até onde é possível. Onde não é possível, vem lá nós, as pessoas, para resolvermos o que a gente não consegue resolver com tecnologia. Muito bem, então, o primeiro passo da estratégia é desenhar um processo, depois nós empregamos tecnologia e vieram as pessoas para fazer a finalização do processo. Estava tudo perfeitamente funcionando, mas se eu não treinar essas pessoas constantemente, não fizer reciclagem, eu perco o histórico. Depois de tudo funcionando, eu preciso auditar isso. Nós temos auditoria constante para garantir que isso realmente não deixe de funcionar. Bom, resultados. O que nós trouxemos de resultados? 2 indicadores quantitativos. Eu estou falando aqui que nós reduzimos 64% o número de contestações e nós reduzimos em 36% o número de cancelamento de faturas. Se eu traduzir isso daqui em cifras, claro que são cifras estratosféricas, né, até pelo tamanho da companhia. Mas tem aí um outro grande resultado, né, acho que o maior de todos. A jornada do cliente mudou, a experiência do cliente mudou, e acho que esse é um indicador de resultado que realmente é quase incalculável, né? Então, esse é o nosso projeto. Aqui estão os meus contatos e eu estou à disposição de vocês. Boa tarde, pessoal. Bom, antes de mais nada, falar aqui do nosso case e falar de transformação digital, que é um tema muito tocado aí diariamente, diria constantemente, por grandes companhias, para que a gente consiga efetivamente mostrar essa jornada
de maneira positiva e como que a gente muda a vida desse consumidor. Creio que muitos de vocês aí tenham conhecido ou conheceram a gente por meio de uma cartinha. Quem já recebeu uma carta do Serasa aqui? Quem se atreve? Bom, então eu tenho uma surpresa para vocês. Debaixo de cada uma das cadeiras existe uma carta. Vocês podem pegar, por favor? Vocês não estão acreditando? Bom, gente, não tem uma carta, é brincadeira, tá? Mas nesse tom de humor é que efetivamente a gente vem transformando a nossa experiência com esses consumidores. Porque até então nós só tínhamos o contato com ele no momento crítico que era a comunicação de uma negativação por conta de seus credores. E aí a gente começa a transformar a experiência dele, transformando digitalmente e montando um ecossistema. Então, nós não somos mais uma carta. E aí, desde 2017, nós conseguimos reestruturar a companhia. Então, a Serasa Experian é uma empresa de 50 anos no país, e a gente efetivamente fez um spin-off dentro da companhia. Então, hoje o Serasa Consumidor é uma startup dentro da companhia. Ao longo desses 3 anos, nós começamos a construir jornadas diferenciadas e um ecossistema diferenciado de serviço. Então, como que a gente fez esse processo? Nós construímos uma área de CX, uma área que chama de Consumer Care, efetivamente para dar apoio, zelo e que nós tenhamos uma comunicação clara com esses consumidores. E para isso, como é que eu transformo essa jornada? Eu tiro uma companhia offline que chegava nas residências dos consumidores por uma carta e eu começo a gerar um pool de serviços digitais. Então, hoje estamos presentes em WhatsApp, em Facebook Messenger. Nós criamos uma persona que é a Abel. Então, se vocês falarem com os nossos canais digitais, primeiramente serão atendidos pela nossa assistente virtual, que é a Abel. Nós evoluímos nossas jornadas de saque e televendas. Então, efetivamente, hoje vocês trabalham uma experiência melhor numa URA. Vocês conseguem, efetivamente, trabalharem de maneiras muito conjugadas, e aí direi experiência como Omnichannel, efetivamente. Iniciar uma jornada por voz e transferir a uma jornada digital. Todos os nossos bots hoje, nós trabalhamos com mais de 12 bots, efetivamente, em todos os nossos canais. Temos uma base de conhecimento onde vocês podem se autosservir de todas as informações contidas, então é muito transparente hoje a nossa informação para a mão do consumidor. Isso é dar empoderamento, efetivamente. E quais foram os ganhos efetivos dessa transformação de jornada, gente? Em torno de 83% dessa jornada, dos atendimentos realizados, eu consegui migrar esse consumidor que me acionava por voz para um canal digital. Efetivamente é o quê? Eu começo a transformar a jornada, eu deixo os touch points disponíveis para esse consumidor e cada vez mais eu torno ele promotor dessa jornada. E aí, com base nisso, eu começo a rentabilizar esses canais também. Então, eu construo uma jornada positiva, eu começo, através de IA e dos meus bots, melhorar essa experiência e trafegar entre robô e humano, uma vez que ele não consegue fluir na jornada. E, posteriormente, eu começo a rentabilizar essa jornada. Então, hoje, nossos robôs representam, mensalmente, em torno de 1,2, 1,5 milhão de reais efetivos com negociações de dívidas, com vendas de nossos produtos de proteção de CPF e outros serviços decorrentes ao nosso ecossistema. E aí, o que é muito positivo, eu tinha em torno de 1,8 a 2 milhões de interações ano, e eu começo a reduzir cada vez os canais de voz, a representatividade dele, porque é uma jornada cara, e começo a transformar essa jornada para digital e cada vez mais online, e aí eu mudo o patamar também da experiência desse consumidor. Então, como vocês podem ver aqui os dados, efetivamente, eu tiro um NPS de medição numa faixa de 9 pontos e começo a ter spikes dentro dessa medição de 59 pontos. O NPS último do mês de agora de setembro, nós fechamos em 62 pontos. Então, assim, eu começo a aproximar essa jornada de maneira qualificada, na ponta com o consumidor, e começo cada vez a ganhar relevância e mudo a minha percepção de marca. Então, a carta na qual vocês conheciam anteriormente, hoje ela existe também, mas eu empodero via ecossistema de serviços o meu consumidor para que ele consiga checar o seu score, que ele consiga pagar uma dívida, renegociar uma dívida na nossa plataforma Limpa Nome e cada vez mais ele consiga ser o ponto ativo dessa jornada. Então, eu empodero ele cada vez mais. Consultem mais aí, deixo aqui meus contatos, como somos digitais, QR Code, por favor, fiquem à vontade em me acionar, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, gente.
Primeiramente, eu vou querer agradecer, já bati um papo aqui antes com a Miriam. Há 20 anos atrás, ela ministrou um treinamento lá no Banco Mercantil, foi onde que me demonstrou interesse e seguir a minha carreira, que hoje eu já tenho 24 anos de banco. Então, segui minha carreira toda na área de atendimento e relacionamento com o cliente. Hoje eu sou gerente de canais de atendimento, sou gerente de todos os canais, do SAC, só da ouvidoria que não, mas do SAC, do Gov, do Reclame Aqui, de redes sociais, do call center, todos os canais ficam na minha gerência. Hoje vou falar um pouco aqui sobre o banco antes de a gente entrar no nosso case, né, do CRACS do MB. O Banco Mercantil é um banco mineiro, nasceu, fundado em 1943, lá na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Ele atua desde 2010 com foco no leilão do INSS, né, quando nós ganhamos o leilão do governo em ser detentores de pagar o primeiro benefício para o beneficiário. Então, a gente tem um foco hoje na carteira com o beneficiário do INSS. Então, vocês verem, hoje nós estamos aqui ouvindo vários discursos, o bot, automatizar. Só que como que você automatiza todo o processo, todo o relacionamento com o cliente que nós temos na carteira? Tanto beneficiários do INSS, na faixa de acima de 60, não é, de 50 até 80 anos, e tem uma carteira de clientes também, de pessoa física, pessoas jurídicas. Então, como você ter um multicanal que atenda todos esses clientes. Então, o nosso desafio foi, desde 2010, 2015, nós conseguimos, entre 2010 e 2015, nós dobramos nossa carteira. Hoje nós estava na faixa de 2 milhões de clientes, hoje nós estamos acima de 3. Mas em 2015 nós começamos a observar um aumento de reclamações em diversos canais, e aí nós paramos para pensar como que a gente iria fazer para tratar esse novo público que estava na nossa carteira, que a gente estava aprendendo a lidar com eles, né? Que são pessoas que precisam de uma atenção maior, sem saber ouvir, não é um atendimento de saque, simplesmente passar a informação e desligar. Então tem um tempo médio de atendimento maior, você tem que explicar 1, 2, 3 vezes até para a pessoa entender. Então, é uma forma de um atendimento humanizado, diferenciado, que aí nós entramos aqui um pouquinho no nosso case CRACS do MB. Então, nós temos como premissa, vamos dizer assim, foco do Banco Mercantil, a eficiência no atendimento. Isso, aos anos de quase 90 anos que o banco já está no mercado, nós sempre fomos destaques, né, em relação à eficiência no atendimento. Todas as pesquisas de imagem que a gente faz bianual, nossas avaliações eram boas. Então, nós observamos que a pesquisa, né, depois da entrada desse público, vinha diminuindo os resultados. Chegamos a ter nível de satisfação do SAC, que era totalmente terceirizado, na faixa de 60% a 75% de avaliação. E nisso, com aumentando as reclamações, né, surgiu a ouvidoria, os outros órgãos, a mudança do perfil do consumidor também, chegando mais informações. Então, nós começamos a ter a necessidade de rever aquele processo nosso de atendimento, de maneira que a gente tornasse, né, o nosso atendimento uma experiência agradável para o cliente, aumentasse aquela satisfação que vinha caindo, né, a satisfação com o atendimento prestado pelo banco, e aumentasse a reputação positiva, performance e posição competitiva no mercado. Então, hoje, esse slide eu até brinquei aqui antes, li um pouquinho com a minha vizinha ali de cadeira, de Uberlândia também, né? Então, e aí, esse é o nosso famoso PPT. Hoje nós já vimos esse slide aqui várias vezes, mas realmente ele fez muita diferença. Então, nós tivemos o apoio da alta direção, que nós desenvolvemos, né, comitês de atendimento com área de processo desenvolvido, uma área de qualidade, que nós começamos a entender aquela jornada do cliente, aonde que estavam os gaps, qual aquele perfil, qual que é aquele persona que a gente estava começando, né, já tinha um tempo que está na nossa base, que a gente estava aprendendo a lidar com eles. Então, nós entendemos esses processos, revendo nossos processos de atendimento, e, além, nesse comitê, essa área de processos, mensalmente encaminha para o comitê todos os gaps, tudo que está impactando o cliente em relação ao relacionamento dele com o cliente com o banco, em relação a todos os produtos, serviços, e aí os gestores precisam apresentar um plano de ação para poder desenvolver e resolver aqueles problemas que estão impactando diretamente os nossos clientes. E tecnologia, até 2015 a gente era totalmente terceirizado,
tanto a parte de call center e humano, né, tecnologia e humano. Então, nesse momento, nós separamos, e no final de 2016, em novembro, nós começamos a utilizar a infraestrutura de call center de uma empresa terceirizada, e que tem toda a infraestrutura tecnológica necessária, o melhor do mercado, que também é uma das empresas, vamos falar que é seu concorrente, né, Atento. E assim nós contratamos funcionários, né, bancários para poder atender esses nossos clientes. Então nós focamos muito em pessoas. Nós temos engajamento, treinamento, assim, buscamos sempre neles, né, o engajamento, a produtividade, o foco. Foram muitas horas, são 20 dias de treinamento antes dele começar a atender. Ele fica na operação uma semana, depois de um mês que ele começa a atender sozinho, e continuamos dando para eles, assim, constante, vamos dizer, treinamentos, né, de reciclagem, para a gente conseguir alcançar os níveis de satisfação que nós alcançamos. Então, nisso nós demos autonomia também para os nossos funcionários, porque eles se sentiam mais engajados, mais capacitados, e conseguimos obter um resultado maior. Nesse resultado, nós conseguimos maior resolutividade, qualidade, cordialidade, prazo, e um índice de satisfação dos nossos clientes passaram para 93%. Além de a gente vir 2 anos seguidos, né, a gente ser campeão da segunda GPTW, da melhor empresa para se trabalhar em Minas Gerais. E terça-feira agora nós somos eleitos a quarta empresa no segmento banco melhor para se trabalhar também no Brasil. E fomos também 2 vezes finalistas no Prêmio Consumidor Moderno. E aqui estão os nossos contatos, estamos à disposição. Pessoal, boa tarde. Obrigada, primeiro. Acho que é sempre bom estar aqui, mais um ano, com a Miriam. Parabéns de novo pelo trabalho. Acho que é excepcional para a gente que está aqui e que é do setor, né? Eu estou aqui, eu sou a Flávia, e a Giane é executiva de qualidade da Oi, ela está aqui presente também. Eu vou tocar a apresentação, mas esse trabalho também não seria possível se a gente não tivesse 4 mãos envolvidas no projeto, tá? O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: a gente está vivendo um momento de transformação mundial, onde se fala muito em inteligência artificial, onde se fala muito na nova era digital, e de fato a gente não vive sem, né? O grande ponto aqui é que a gente também vive com consumidores hoje de diferentes gerações. Como a gente se adaptar? Acho que esse é o primeiro ponto aí de atenção para a gente começar a falar dos desafios, né? Trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso case, a Oi tinha aí um interesse de trazer um mapeamento da jornada do cliente para a monitoria de qualidade, né? E a gente, com a experiência, a gente mutante, com a experiência em Customer Experience, a gente juntou esse modelo e trouxe aqui um jeito diferente de olhar e de trazer a experiência do cliente a partir da voz, tá? Dentro do nosso modelo, a principal estratégia adotada foi utilizar, sim, o Speech Analytics, né, como ferramenta para ganho de escala, de potencialidade, para trazer novos indicadores, para trazer novas visões, né? Porém, existe um ponto importante que é o processo, a execução, né? E que as empresas não podem abandonar esse processo, essa atenção. Como fazer isso com essa junção? Então, a gente criou a monitoria híbrida, onde, quando a gente fala de qualidade, a gente está falando mais do que um checklist, a gente está falando mais do que a nota de monitoria, a gente está falando da composição de indicadores, né, que movem muitas vezes a companhia. E as áreas de qualidade, elas têm um papel fundamental dentro das suas organizações para conseguir fazer com que esses resultados se reflitam de fato na operação. A gente sabe que isso não é um processo fácil. Dentro desse processo, o que a gente fez de fato foi junção,
Porque o humano hoje, a gente optou por utilizar o que há de melhor nas duas vertentes. Então, o que eu tenho de melhor com o Speech Analytics? Eu tenho de melhor é trazer a escala, o ganho, a possibilidade, a rapidez, né? Novos indicadores de fato que chegam. E no humano, buscar o que ele tem de melhor, que é o senso analítico. Tá? Para isso, a gente deixou toda a parte de processo e de execução. Aqui é um desenho de como ficou, né, o nosso trabalho, que a gente acredita de fato. A ferramenta ela é importante e ela não funciona sozinha. Então, a gente tem todo um time por trás, trabalhando em conjunto. E eu reforço o quanto foi importante o trabalho junto com a Oi para a gente conseguir evoluir e avançar aí para alguns resultados. Tá? Foi um começo de ano de muito trabalho. São poucos meses ainda que a gente tem, né? Então, a gente tem, aqui nesse caso, a gente está falando de 3 meses de atuação, onde a gente já percebe alguns ganhos. Então, a gente trabalha hoje com uma conformidade de processo em 2 pontos percentuais superior ao que a gente tinha. E uma questão muito interessante é a concessão de crédito indevido, que é uma das partes de avaliação, né, que a Oi teve aí 16% de redução na concessão indevida de crédito. Como é que a gente pode resumir todo esse processo, né? Isso não acaba na monitoria, isso não acaba na análise que a gente gera ali. Isso vai para dentro da companhia. Então, a Oi hoje, a partir dos resultados e dos indicadores, começa a trabalhar dentro das operações com os inputs saídos, né, tanto da ferramenta quanto do processo de monitoria humana, e isso acaba gerando, né, ações e atuações. A gente partiu do processo onde eu deixo de ter um checklist de monitoria limitado para eu ter um processo de monitoria a partir da voz do cliente. Então, é isso que a gente acredita de fato. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Miriam, muito obrigado pelo espaço aqui, em nome da Ana Paula, poder trazer o case nosso, tá? Pessoal, meu nome é Francisco Busato, eu sou gerente responsável hoje pelo relacionamento com clientes corporativos da Algar. A Algar Telecom é uma empresa mineira, nasceu em terras, né, mineiras de Uberlândia, presente hoje na região sul, sudeste. Esse ano nós iniciamos a operação na região nordeste, levando nosso serviço de telecom e TI para clientes corporativos, micro e pequenas empresas. O foco do nosso case hoje é falar um pouquinho justamente para o segmento corporativo. Tá? Dentro da expansão nossa, nós entramos com o serviço de telecom e também agora evoluímos na parte de TI, hospedagens em nuvem, cloud, data center, segurança, e isso tornou a operação nossa uma forma mais complexa de como tratar isso junto aos nossos clientes. Eles ligavam para nós e como que nós atendíamos o cliente? Nós tínhamos um gerenciamento descentralizado, várias ilhas, né, para atender o cliente de acordo com o que ele tinha de serviço e não olhando ele de uma forma unificada, 360. Nós tínhamos uma ilha até às vezes terceirizada que fazia monitoramento, que não conversava com uma outra equipe, e isso gerava gaps muito grandes na comunicação e na forma de tratar o nosso cliente, gerando aí uma grande insatisfação. Então, com base, né, nesse cenário, nós criamos dentro da Algar Telecom, que a gente chama de plano estruturante, a jornada TIC, onde nós levamos o nosso cliente para o centro da decisão, né, e ouvimos ele o que ele tinha de informações e como nós melhorar esse processo nosso. E aí nós criamos todo um trabalho estruturante que envolvia algumas áreas e dentre elas a parte nossa de suporte e atendimento. Que nós criamos um plano estruturante focado muito na revisão da forma como nós tratávamos e relacionava com esse cliente, criando ali todo um catálogo de serviço nosso e envolvendo muito a parte que o cliente ele tinha uma dificuldade, porque mais que você treinava ele, a equipe não conseguia ali, às vezes, entender os termos técnicos que eram usados na parte de TI, na parte de segurança. Então, nós potencializamos o nosso primeiro nível, vimos que precisávamos ter profissionais com competências mais elevadas para tratar esse tipo de problema, e nós empoderamos esse primeiro nível, levando para ali analistas, né? Então, hoje o time ele é composto por analistas de TI, que têm condições ali já e capacitação
para entender e já tratar a falha do cliente ali num primeiro momento. Unificamos toda a parte de monitoração e criamos toda a parte de automações, o que permite ali para nós agora, de uma forma unificada, ver desde o link de telecom dele até os serviços que estão hospedados, né, no nosso data center. E eu consigo identificar onde está o problema, sem a necessidade daquele cliente ter o esforço de ligar em uma outra ilha, uma outra operação, para tratar algo de telecom ou algo de TI. Dentro desse processo, né, nós empoderamos muito a questão do First Call. Então, está aqui uns resultados. A equipe passou a resolver grande volume de serviços no primeiro nível. Com isso, pessoal, vocês terem uma ideia, um SLA, ele é até de 4 horas ali numa solução, ele passou a ser imediato em 78% dos casos da demanda nossa. Algumas requisições, por exemplo, demorariam até 24 horas para ser realizadas, passou a ser realizada online no momento junto com o cliente. Nós integramos aí rotinas de backups diárias junto com essa operação. Foram mais de 84 mil ameaças de segurança que são tratadas dentro desse time, diagnosticados e resolvidos ali, para não ter nenhum impacto para o cliente nosso. Criamos um negócio que chama berçário. O berçário é bem isso mesmo, né? Quando o cliente migra os serviços para a Algar Telecom, nós fazemos o acompanhamento desse time, faz uma gestão diferenciada com o cliente, garantindo que o processo dele de transição, de onde ele estava, para a Algar Telecom, seja com o menor impacto possível para o seu negócio. A equipe atua de uma forma mais rápida quando ocorre algum incidente ou algum problema, evitando gaps ou problemas no negócio do cliente, tá? E aqui está o grande, né, solução o grande resultado dessa operação. Medimos ela através do NPS e atingimos aí 84% de satisfação de NPS junto com os nossos clientes, tá? Aqui é uma foto do nosso time, né, parte dele lá da operação. E está o meu contato, precisando, nós estamos à disposição. Bem, pessoal, boa tarde. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui no Prêmio ABT. Miriam, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. É muito gratificante a gente estar pelo 2º ano recebendo um prêmio e ao mesmo tempo, muito desafiador para nós como empresa, que vamos, né, a cada ano conquistando novos clientes, empresas que acreditam na nossa, né, no nosso sonho, acreditam na nossa atuação. Então, acredito que o primeiro desafio que a gente tem é selecionar alguns cases dentro da empresa para que seja pleiteado aí a premiação. A primeira novidade que eu quero trazer para vocês é, quem conhece a Meta, antigamente era Meta Web Solutions, ela transformou, está de cara nova, ela passa a ser chamada agora Meta Solutions, tá bom? E entrando aqui no case que eu trouxe para falar para vocês, sobre a visão 360 no case da Cielo. Vamos lá. O primeiro grande desafio que a gente teve nesse processo foi gerir toda uma jornada do cliente. Então, nós escutamos aqui os mais diversos cases até agora, falando muitas vezes, até assim, os termos sendo repetitivos, mas cada um com o seu sucesso, cada um com a sua implementação. O grande desafio nosso da Meta nos clientes que a gente atua é trazer uma visão única, né? Uma plataforma, uma solução única para todas as unidades, no caso aqui da Cielo, numa vice-presidência de clientes, tá? Porque a gente precisa, com isso, a gente entende que tendo uma única visão, uma única plataforma, é possível a gente atingir a satisfação plena do cliente. Por quê? Quem está lá em cima, né, quem está no topo da pirâmide para tomar as devidas decisões, tem que estar muito próximo de tudo isso que a gente fala. Então a gente acredita que com isso a gente consegue, além de trazer a satisfação, no viés do contratante, no caso aqui da Cielo, a gente acredita também na redução de custo e eu vou mostrar para vocês como. Uma vez desafiado, a grande estratégia que a gente tinha de implementação do que a gente chama de visão 360 era a gente conseguir, através de uma imersão, de um time de consultoria, conhecer um ambiente novo. Até então, para quem é do mercado, não é novidade quando a gente fala de plataformas Avaya, plataformas Gênesis e as mais outras diversas, mas a Meta Solutions sempre foi uma empresa com muito know-how, muito conhecimento no mundo de Avaya. Quando nós tivemos esse desafio, essa oportunidade na Cielo, o primeiro grande desafio foi
dado a nós que a gente teria que implantar uma solução em 45 dias. Imagina, ferramenta assim pronta, todo conhecimento, todo know-how, mas uma plataforma nova. Isso foi totalmente possível. Quando a gente fala da reestruturação e hierarquia dos dados, a gente diz de pegar de toda a cadeia. Então, usando aqui o exemplo da Cielo, desde o atendimento, desde o volume de chamadas, tudo que está acontecendo na central de atendimento, até a geração dos motivadores, né? O que a gente diz que é o primeiro ponto é a gente falar o porquê, o que está acontecendo na central. E o segundo grande motivo é o como, quais são os motivadores que trazem isso, tá? Com a implantação e a estratégia dessa solução dentro da Cielo, foi possível, quem é do mercado, e até nosso amigo aqui está falando, né, da Uma Viva, que foi um dos vencedores da RFP, agora, né, já não é, vamos dizer assim, agora já é público, não é isso? O case, o grande motivador da Cielo era conseguir, ela vinha numa história de quase 10 anos, se eu não me engano, ou próximo disso, mantendo uma única central de atendimento. E o grande desafio dessa nova gestão, quem conhece aqui o Edson Kinoshita, o grande desafio dele para o mercado e para nós, como parceiro de tecnologia, era adotar um sistema único que pudesse trazer a visão e implantar um modelo de competição de forma transparente. O que com isso a gente consegue? Implantando a visão 360, implantando um modelo de competição, a gente acredita, e os números já têm provado com isso, que ele aumenta não só a qualidade, porque gera de forma saudável esse modelo de competição, mas também a redução de custo, né? Que é um grande objetivo olhando muito para o contratante. Bem, quando eu falo de modelo de competição, que foi o case vitorioso aqui junto com a Cielo, pode parecer simples, né, pessoal? Mas todo mundo que quantos, né, estão aqui profissionais do segmento de atendimento, quantas empresas já tentaram ou já adotam um modelo de competição? Parece simples, mas o grande desafio nosso era trazer uma informação D-1. Então, consolidando todas as informações de uma central de atendimento, cruzando internamente, vamos dizer assim, desconsiderando os motivadores internos, porque senão também está jogando peso só para o atendimento. E conseguir, assim, trazer todo dia um acompanhamento, uma transparência, tanto o lado interno da operação da Cielo, como de cada uma das EPS que estão participando do modelo. Então, aquele lance de chegar no final do mês e você descobrir que você estava em primeiro ou em último, isso não acontece mais. O que esse case, esse modelo nos trouxe o desafio é de sempre a gente superar os nossos limites. Tá bom? Eu trouxe um vídeo aqui, Miriam, 1 minutinho. O foco na excelência para a vitória uniu-se com a tecnologia e identifica os pontos fortes e fracos de atletas e também de equipes no mundo corporativo. Para os pontos fortes, ajuda a manter a contínua busca pelo melhor resultado, pois cada milésimo de segundo a menos conta para o sucesso. Para os pontos fracos, os instrumentos apresentam as métricas que identificam onde e como os atletas ou um time de colaboradores podem melhorar. E quando os resultados viram medalhas, prêmios e reconhecimento do cliente, todos os esforços são recompensados, não apenas pela glória, mas pelo simples fato de que podemos nos superar todos os dias. E você? Já chegou ao seu limite? É isso, pessoal. Muito obrigado. E aqui o case foi basicamente um modelo desenvolvido por nós. Nós temos uma empresa irmã, que é a iLink, e ela contribuiu aqui nesse processo. Muito bom. Então aqui, basicamente o que nós buscamos foi uma forma de identificar de uma maneira mais rápida os roteiros de atendimento,
gerar recomendações para a atuação do negócio, melhoria de eficiência das atividades de baixo valor agregado e com isso dedicar o nosso monitor para olhar aquilo que é de mais importante, né? Fazer uma avaliação do contexto, aquilo que é mais crítico para o atendimento ao nosso cliente. Com base nisso, né, buscar aí a fidelização dos nossos clientes através de melhoria dos resultados. Bom, basicamente, né, qual que é a nossa maior preocupação? Quando a gente fala de monitoria de qualidade, esse modelo tradicional, é muito fácil falar, né, vamos transformar, vamos buscar uma forma vamos reinventar a roda, o que a gente vai fazer? E a gente fez uma busca constante no mercado, vimos que quando a gente fala de Speech Analytics, tem muitas empresas constantemente apresentando aí um caminho, e o que a gente pensou, na verdade, foi uma forma de gerar aí uma experiência com um time multidisciplinar que nós temos dentro de casa, e esse foi a grande sacada, né? Então a gente contou com a expertise desse time e através disso a gente criou um caminho bacana e que vem apoiando aí nessa transição do modelo tradicional para o modelo novo da qualidade digital. E aqui é um pouquinho, né, do que a gente tem feito. A gente tem trabalhado com painéis de indicadores onde a gente consegue fazer uma análise pontual. A gente vai direto ao ponto, não precisa, em determinados momentos, quando a gente precisa diagnosticar uma situação de ameaça, uma situação específica, um case de sucesso, a gente já vai direto ao ponto. Tem situações onde a gente percebe o tempo de fala em toda chamada, ela agrega valor, se isso tem uma influência no resultado ou não. Então a gente tem percebido isso de uma forma bem bacana. E a ação, basicamente, né, que a gente tem feito é direcionar esses indicadores para a capacitação e melhoria de processo. É claro que ela permite duas coisas. Ela permite que você faça um diagnóstico pronto daquilo que é currículo básico, né, de qualidade, mas ela colabora também para insights de negócio, insights para melhoria da experiência do cliente como um todo. E como próximo passo, nós estamos fazendo agora esse trabalho para todos os nossos clientes, desenvolvendo melhorias, trabalhando em soluções preditivas, e a gente trabalha com versão. Quando a gente lança uma versão, a gente automaticamente desdobra ela para todos os nossos clientes, e depois a gente trabalha um time também em paralelo para trabalhar soluções de melhorias. Então isso acontece de uma forma muito rápida, e era uma das coisas que a gente buscava. O que a gente conseguiu com tudo isso, né? Uma melhoria no tempo médio do monitor de qualidade. Então, nós tivemos uma redução significativa de 75% dos itens de qualidade de um cliente específico. Aqui eu trouxe um exemplo onde nós trabalhávamos com 36 itens, e com essa solução Speech Analytics, que nós batizamos como Customer Analytics, hoje nós trabalhamos com 18 itens. Nós melhoramos a velocidade no diagnóstico, saindo de 1 semana para D-1. Então, coisas que eu levava 1 semana para descobrir, hoje eu já consigo descobrir de uma forma mais rápida. Como eu disse para vocês ali no screenshot, né, identificação do potencial problemas, ameaças, reclamações. E a gente mensura de uma forma muito mais efetiva as ações pós-análise. Bom, basicamente isso, eu deixo meu contato e muito bom estar e compartilhar aqui com vocês as ideias. Obrigada. Vim compartilhar com vocês aqui hoje o case da nossa assistente virtual, se chama Nath, e o case chama Conectando Relações, porque a Natura, ela nasceu de duas paixões, uma pela cosméticas e a outra por relação com os nossos clientes, com a nossa rede. Muito bem, quais foram os desafios que nós encontramos? O primeiro deles, como humanizar o atendimento digital. E para isso, nós convidamos o nosso cliente para participar do case. Então, nós entrevistamos uma série de consultoras, de gerentes, de líderes, de consumidores finais, para nos ajudarem nessa jornada, de como efetivamente seria esse atendimento digital. Além disso,
a gente focou em promover a melhor experiência associada à conveniência desse cliente. Significa isso. Tem cliente que gosta de falar com a empresa de madrugada. É o horário que ele está disponível. E ele quer se resolver. A maior expectativa é que ele entre em contato com o canal de atendimento e saia com a sua resolução. Então, a nossa assistente virtual, óbvio, ela tem uma camada de autosserviço bastante importante. São mais de 15 integrações com sistemas legados da Natura. Mas, se o cliente não consegue se resolver, ele é automaticamente transferido para o atendimento humano, que a gente tem com o nosso parceiro de call center. Isso, obviamente, traz uma eficiência operacional, tá? Em 12 meses, a gente já atingiu aí um patamar de redução importante de contatos, mas, por outro lado, eleva a satisfação do cliente, porque a gente consegue atender melhor. Por detrás de tudo isso, tem tendência, sim, de tecnologias que aportam em assistentes virtuais. A gente usa a plataforma toda da Microsoft hoje, porque já se conecta com os legados da empresa, tá? A maioria está apoiada nessa plataforma, e a gente aproveita também para fazer a revisão dos nossos processos, seja com viés interno, seja também de atendimento da expectativa dos nossos clientes, tá? Sempre focando em resolver o mais rápido possível. Como estratégia, então, é trazer um atendimento encantador a partir dessa assistente virtual. Essa é a Nath, que representa a mulher brasileira, por isso que ela é negra, ela tem os cabelos crespos, representa a nossa consultora. E ela foi eleita pelo nosso público. Tá? A gente fez uma votação e as consultoras escolheram como seria a carinha da nossa assistente. A gente tem realização de serviço direto, como eu comentei, são mais de 15 conexões com os legados, então é possível sim fazer uma jornada completa desses temas que temos disponíveis, do início ao fim, sem falar com o operador, ou, se sentirem a necessidade, isso é transbordado através do canal de chat. A ferramenta é Machine Learning, da Microsoft, como eu já comentei, e a gente tem o desenvolvimento de fluxos conversacionais de acordo com a necessidade de cada público. Então, a consultora tem uma necessidade que é diferente do consumidor, que é diferente da gerente e que é diferente da líder de negócio. O nosso roadmap de evolução contínua ele é bem agressivo. Agora a gente está trabalhando numa jornada inteira de colocar esses serviços no WhatsApp. Tá? E está sendo bastante interessante esse desafio que está fazendo a gente sair da caixinha, porque os processos tradicionais nem sempre funcionam numa plataforma onde o cliente quer a resposta imediata. Então, a gente está aprendendo bastante com isso também. A gente está tendo que adaptar todos os fluxos. Como indicadores, visão 12 meses, tá? Porque é bem recente essa plataforma. A gente tem cerca de 62% de retenção dos contatos nesse canal. Nossas líderes e as nossas gerentes, que tinham 0 camada de autosserviço, hoje a gente já atinge aí um patamar de 1.800 casos por mês. Reduzimos 600 mil contatos ao longo desses 12 meses, que representa aí uma cifra de mais ou menos 3,5 milhões, com um incremento crescente do nosso público de consultoras, que é a base maior que a gente tem, 1,5 milhão, e as transações mais acessadas são, de fato, as que são relacionadas a pagamento da dívida dela ou status do pedido. Bom, isso, muito obrigada pela oportunidade. Bom, primeiro, me permitam, quero agradecer a esses palestrantes maravilhosos que arreceraram até agora, fizeram apresentações lindas. O Berlândia aqui está... Só tem mineiro? Não. Tem paulista. Ok, mas muito legal. Brincando um pouco para poder relaxar, né? Depois de um dia de muito trabalho, mas foi gratificante estar aqui com todos vocês e o pessoal que apresentou de manhã também. Muito aprendizado, muito. Assim, até me emociona porque compartilhar esses cases de sucesso, esse conteúdo é muito maravilhoso, é muito bom. Eu digo sempre que a gente tem vários momentos de alegria, nós da organização. Quando a gente identifica alguns cases e fala para vocês, olha, inscrevam e tal, ou quando vocês
naturalmente escrevem os cases. Depois a gente fica naquela torcida, está na reunião com o auditor, o que vai acontecer? Tal. Aí a gente fica numa alegria. Segunda alegria, quando vocês vencem, é uma tristeza, assim, porque alguns perdem, enfim, mas não tem jeito, né? É uma competição. E o terceiro momento é quando vocês vêm relatar os cases. É um momento maravilhoso. Então, a gente comemora, vibra com vocês também. É claro que lá na Garrido, né, a gente não pode compartilhar com todos, não tem condições, mas é muito gratificante para a gente. Não só para mim, mas para toda a equipe. Tá? Então, muito obrigada. E desejo um bom evento para vocês essa noite. Então, sorte para todos aí. Tá? Obrigada, gente. Muito obrigada.